Então, voltando, agora é para valer. Então, nosso assunto é equação do primeiro grau. Como eu falei ainda há pouco, vocês vão precisar bastante, tá? Seja agora no ensino fundamental, até mesmo no ensino médio, para quem for para a área de exatos, quando for fazer faculdade, ou engenharia, ou matemática, outras da área, você vai precisar sempre, tá? Então, pense que você vai ter que aprender agora, não para passar de ano, tá? Mas porque você precisa aprender todos os conceitos de equação do primeiro grau, perfeito? Então, lá no ensino médio também vocês vão ouvir falar como função afim, que vocês vão utilizar bastante. Então, pessoal, vou começar a dar um alô aqui para o pessoal que está acompanhando nossa live hoje. Tá? Vou começar aqui pela... Cadê? Só dar uma olhada aqui. Tem gente chegando aí. Ó, a moçada tá chegando aí. Ó, tem a Serena do sétimo ano 1, vespertino. Esta é Cristina, sétimo ano 2. Deixa eu ver quem mais. Adson, sétimo ano 1, vespertino. Deixa eu ver. Cristina Esté, acredito que falei, sétimo ano 2. Lester, sétimo ano 3, matutino. Lídia Santos, sétimo ano 3, matutino. Giovana Fabrina, sétimo ano 3, também matutino. Davi Nascimento, sétimo ano 3. Adson, sétimo ano 1, vespertino. Carlos, Jorge, sétimo ano 3, vespertino. Rebeca, sétimo ano 2, matutino. Átila, sétimo ano 1, vespertino. Deixa eu ver quem mais. Miquel Júnior, sétimo ano, matutino. Sétimo ano 2. Joicilane, sétimo ano 3, matutino. Matheus Pantoja, sétimo ano 1, matutino. Tonielton, sétimo 1. Eduardo Gomes, sétimo ano, matutino. Marcos Vinícius, sétimo ano 1, vespertino. Azaf, sétimo ano 2, vespertino. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela participação. Então, espero que seja produtivo nossa live de hoje. E o Diel está chegando agora. Então, vamos lá. Então, no primeiro momento, eu vou apresentar para vocês o que é, de fato, o nosso equação do primeiro grau, tá? Então, a gente vai ver alguns exemplos aqui. Então, eu espero que vocês acompanhem aí. Ah, só um minutinho. Isso. Vocês estão conseguindo ver na tela, hein? Isso. Se possível, tire um print aí, tá? Só das partes importantes, tá? Então, a gente vai conseguir tirar algumas dúvidas. Então, a gente tem aí... Só arrumar aqui rapidão. Isso. Vocês estão conseguindo ver aí, ó, a apresentação, o slide, hein? Só me dei um ok. Isso. Eu passei um material para vocês lá no grupo e esse material está disponível lá pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Tá? Então você pode achar lá na internet, pesquisando. E é muito bom essa ideia que eles tiverem, né? Tá disponibilizando para vocês, alunos, esses assuntos, tá? Então, a gente vai utilizar um pouco sobre esses slides que eles disponibilizaram.
beleza? Fiz algumas modificações, mas desde já a gente vai compartilhar aqui com vocês. A Júlia que entra. Então, vamos lá. Pessoal, então, o que é uma equação, né? Preste bem atenção na definição de equação. É uma centena matemática, vocês vão ouvir bastante, com sinal de igualdade. Então, vocês vão ver uns exemplos daqui a pouco. Se não tiver o sinal de igualdade, não vai ser uma equação, tá? Então, um dos pré-requisitos é que existe uma igualdade que ele vai representar dois termos, tá? E nessa equação, ela vai ter números e letras, tá? E o mais importante é essa letra, porque é um número desconhecido que a gente vai encontrar, tá? E a gente chama isso de equação, tá? Então, a equação, a gente precisa aprender e ter uma ideia muito clara sobre o que é equação. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Que a gente chama de sentenças. Olha aí, nesse exemplo, a gente tem 2x igual a 4. Então, como eu acabei de falar para vocês, a gente tem uma expressão onde tem uma igualdade. Se não tem igualdade, então não é equação, tá? Então, qual é o nosso objetivo geral que a gente pode perceber? A gente tem que encontrar um valor para x onde o resultado vai ser 4. Mas observe que o x está multiplicando 2, tá? Apesar de não ter um pontinho ali de multiplicação, a gente, vocês podem observar aqui, ó, 2x, ó, significa que o 2 está multiplicando x. Então, se você pensar dessa maneira, qual é o número que quando multiplicar por 2, que é o x que a gente gostaria de encontrar, o resultado vai ser 4? Então, uma das ideias que a gente pode pensar para responder é dessa, tá? Precisa achar o valor de x. Então, pense aí, qual seria o valor que você atribui para x que o resultado vai dar 4? Vocês podem comentar aí no chat com a gente, para ver se você já começa a entender alguma ideia de como que funciona, tá? Eu preciso achar um valor 2, isso, correto, tá? É o 2, tá? Por que o 2? Tá? Então, isso a gente precisa entender bem, tá? A gente tem aqui o 2, e do lado 2 tem um x. Então, para chegar em 4, a gente precisa encontrar um número que, quando multiplicar por 2, vai dar 4. Esse número é como vocês falaram, tá? É o 2. Significa que 2 vezes 2 é igual a 4. Tá? Então, a gente vai trabalhar dessa maneira, tá? É esse o valor. Outra sentença. Aqui já é diferente, ó. Aqui já tem um a ao quadrado igual a 4. Então, a gente lembra de regras de potência que a gente já viu, porque a gente tem um a elevado ao quadrado. Então, a gente tem que pensar qual é o número que, quando a gente elevar ao quadrado, o resultado vai ser 4. Também vai ser o 2, tá? Quando a gente colocar aqui 2 elevado ao quadrado, o resultado vai ser 4. Mas daqui a pouco a gente começa a resolver, tá? A gente só está apresentando os tipos de equações, tá? A gente ainda não está aprendendo a resolver, tá? O importante, novamente, num exemplo de equação, a gente ter números, letras e o mais importante, que é a igualdade, tá? Se a gente não tiver igualdade, deixe de ser. Eu vou voltar aqui a definição. A gente precisa ter pelo menos uma letra. Então, se a gente precisa ter pelo menos uma letra, vocês vão ver aqui nesse nosso terceiro exemplo que a gente tem 3x menos 5y igual a 7. Tá? Significa que a gente tem uma equação onde tem duas letras acompanhadas de números. Então, isso é uma equação, porque tem uma igualdade. E a gente precisa encontrar o valor de x e y. Só que isso aqui é um tipo de equação mais complexa que a gente vai ver na frente. Tá?
Outro tipo de equação, já aparece divisão, tá? E nessa divisão a gente tem que ter um pouquinho, tem que estar um pouquinho atento, ó. Lembrando que a barra aqui, ela significa que é uma divisão, tá? Então a gente tem m dividido por 2 mais n igual a 3. Olha a coisa importante aqui, ó. A gente tem uma igualdade e letras. E essas letras a gente chama de incógnitas. Daqui a pouco eu vou pedir para vocês anotarem isso, tá? Outro valor. Esses dois últimos exemplos que eu falei aqui, ó, eles já são mais complexos, porque você precisa encontrar duas letras. Aqui não, aqui é fácil, ó. Tu tem 4 mais m é igual a 5. Qual é o valor que, quando tu substituir no lugar de m, o resultado vai ser 5? Então, tem que pensar o m mais 4 para ser igual a 5. O valor é exatamente esse que vocês estão comentando aí, tá? O valor é igual a 1. Então, 4 mais 1 é igual a 5. Tá? Então, é um exemplo fácil, que tu não precisa fazer conta, só de interpretação você consegue chegar à tua resposta. Outro exemplo. Aqui a gente já tem, ó, 3x menos 2x igual a 5. Então, a gente precisa resolver esse 3x mais 2x e depois descobrir quem é o valor para que seja igual a 5. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Mas a gente ainda não está resolvendo. A gente só está mostrando o que são equações. Exemplos de equações para a gente resolver depois. Tá? Então, vamos lá. O que, que não é equação? A gente mostrou o que, que é equação. A gente precisa agora mostrar o que não é equação. Tá? Vocês vão observar agora, ó, a gente tem aqui, ó, um sinal de desigualdade. E esse sinal a gente chama maior que. A gente, antes da quarentena lá, a gente ensinou esses sinais. Até pedi para quem pudesse fazer um dicionário de sinais de matemática, seria importante, tá? Teve gente que fez, ficou muito legal aí. Tá? Então, esse símbolo aqui é maior que. Então, toda vez que tem um sinal de desigualdade, que é todo sinal que não é igualdade, você pode dizer que é desigualdade. Logo, não é uma equação. Tá? Então, vocês vão ver alguns exemplos. Ó. Esse outro aqui, ó, tem um sinal de menor que. Então, se é menor que, também não é uma equação. A gente vai ver mais na frente que o nome disso é inequação. Tá? Mas no momento a gente só está apresentando o que não é. Olha aqui, ó. Esse último exemplo aí. Vocês acham que é ou não é uma equação? Se é, por que que é? Se não é, qual é o motivo de não ser uma equação? Vocês podem me responder? Acho que não é. Mas por que, Lídia? Não é. Isso. De fato, não é, né? Mas eu quero que vocês me digam qual é o problema. Isso, Fabrina, muito bem. É porque não tem letras. Se você observar, ó, a gente tem 5 mais 3 igual a 8. Então, se a gente tem 5 mais 3 igual a 8, não existe nenhuma letra. Então, se não existe letra, não é uma equação. Então, essa daí pode te enganar, porque tu acha que é uma equação, mas não é. Então, a equação a gente vai atrás do valor da letra. Se não tem letra, não é equação. E se tem uma desigualdade, também não é uma inequação. Perdão, não é uma equação. Perfeito? Não explode a mente, não. Não explode a mente, não. A gente precisa primeiro compreender essa ideia. Não adianta eu falar, olha, resolva essa equação. Mas se você não sabe nem identificar se é ou não, então, se não é equação, não tem o que resolver. Você só vai escrever não é equação. Tá? Então, você precisa ter esse cuidado aí na hora de resolver ou analisar se é ou não uma equação. Aí a gente também tem o seguinte, ó, cada letra de uma equação representa um termo desconhecido. Tu não sabe qual é, tu quer descobrir. E isso eu quero que vocês decorem, copiem, tirem print aí, não sei o que você achar melhor.
A gente chama essas letras de incógnitas. Beleza? Vou repetir. Você, numa equação, você tem letras, números e igualdade. Essa letra a gente vai chamar de incógnita. Então, quando eu falar, olha, a incógnita tal, então eu estou me referindo à letra. Então, mais na frente a gente vai ver quais são as incógnitas. Então, o que é incógnita? Incógnita é a letra que aparece na nossa equação. Se aparecer mais de uma letra, a gente tem mais de uma incógnita. Perfeito? Pessoal, é muito importante isso, tá? Posso perguntar na prova o que é incógnita. Então, você pode, de certeza, aí, afirmar que incógnita é a letra da nossa equação. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos dar exemplos de incógnitas. Beleza? Então, nesse nosso primeiro exemplo, qual é a incógnita que a gente tem? A gente tem aí 2x igual a 4. Se eu perguntar de vocês qual é a incógnita, me respondam aí. A incógnita é x. Tá? Então, se eu perguntar, encontre o valor da incógnita, você vai encontrar o valor de x, que nesse caso a gente já respondeu ainda há pouco, que o resultado era 2. Tá? A incógnita daquele segundo exemplo, tá? A ao quadrado igual a 4. A incógnita, a gente tem o a, que o a está elevado ao quadrado. Tá? Então, se a é uma letra, o a é a nossa incógnita. Próximo. 3x menos 5y igual a 7. Nós temos aí duas incógnitas. A incógnita x e a incógnita y. Tá? Nesse caso, são duas incógnitas. Ali, ó, só confirmando aí o que a gente acabou de comentar. Nós temos aí as nossas incógnitas x, a e x, y. Me digam aí. Esse início é fácil, pessoal. Então, você precisa ter esse cuidado na hora de você analisar se é ou não uma equação, tá? Porque se você não sabe identificar, muito menos responder você vai conseguir, tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado na hora da organização e identificação dessas nossas equações, se é ou não, né? Então, vamos ter cuidado aí. Outra coisa importante, quando o problema pedir qual a raiz ou a solução dessa equação, tá? Não vai dizer que a raiz é aquela que fica lá no pé da árvore, tá? Por favor, não vá responder isso. Para quem não sabe o que é raiz, agora na matemática ela vai mudar um pouquinho, tá? Para você que não conhece o significado de raiz na matemática, a partir de hoje você vai aprender e, por favor, não esqueça. Perfeito? Então vamos lá. O que são raízes? A incógnita de uma equação pode assumir diversos valores, mas apenas para alguns desses valores a sentença é verdadeira. Sentença é o conjunto lá da nossa equação. Tá? Então, eu não posso dizer que, digamos, o valor de x é qualquer valor. Tá? Tem um valor específico, e só aquele valor vai ser verdadeiro. Tá? Então, vamos ter cuidado aí. Então, resumindo, o que é a raiz? Então, raiz ou solução de uma equação é o número que, ao substituir a incógnita, se torna uma sentença verdadeira. Tá? Então, se você pegar o valor, digamos que tu acha que a solução é 2, tu substituir, vai ter que provar que está certo, tá? E a gente vai fazer um exemplo aqui para ver se é verdade. Tá? Primeiro exemplo que nós temos. O primeiro exemplo diz o seguinte, tá? Vamos verificar se o número menos 1 é raiz da equação 8x mais 3 igual a menos 5. Beleza? Então, para isso, eu vou ir para o papel, tá? Onde a gente está aprendendo lá. A gente tem dois
A gente pode acompanhar aqui no computador mesmo e outro lá onde tem uma folha aqui que eu vou já colocar para vocês. Perfeito? Ó, só colocar aqui rapidão. Ali, pessoal, vocês estão vendo aí a folha onde eu coloquei o exemplo, tá? Então, a situação é a seguinte, tá? Ele quer que a gente prove ou afirme se o menos um é raiz, tá? Só vocês estão acompanhando aí na folha aí onde eu vou escrever? Só me confirma aí. Beleza. Como que vocês fazem isso? A gente vai começar a resolver isso, tá? Então você precisa ter cuidado aí na hora que tiver prestando atenção aqui, tá? Então vamos lá. Olha, ó. Qual é o objetivo? Onde tem a incógnita, que é o valor de x, você vai substituir por menos um, tá? Então a nossa incógnita aqui é o menos um. Perdão, a nossa incógnita é o x. E a gente vai substituir por menos um. Tá? Então vamos ter esse cuidado. Como que você faz isso? Uma dica importante, tá? Você repete todos os números e onde tem x, tu substitui por menos um, tá? Então, onde tem x, tu substitui por menos um. Então, o que que a gente vai fazer? Ó, repete o 8. O x é a nossa incógnita. Só que o valor de x é aqui, ó, menos um. Como ele é negativo, você coloca entre parênteses. Tá? Então, vai ficar quanto? Menos 1. Fecha parênteses. Aí repete o restante. 3 igual a menos 5. Aí a gente treinou bastante isso aqui, ó. Quanto que é 8 vezes menos um? Então, jogo de sinal, ó. Aqui tem um mais escondido. Então, mais com menos dá menos. 8 vezes um dá 8. Repete o restante. Igual, mais 3 igual a menos 5. Então, só vai ser verdadeira essa sentença se isso aqui, ó, for igual a menos 5. Se não for igual a menos 5, a sentença não é verdadeira, ou seja, o menos um não é raiz. Então, menos 8 mais 3, menos 8 mais 3, sinal diferente, subtrai e dá o sinal do maior. A subtração de 8 e 3 é 5. O sinal do maior é menos. Então, você vai colocar aqui, ó, menos 5. Então, menos 5 é igual a menos 5. Isso é verdade. Então, a tua sentença é verdadeira. Se aqui tivesse dado outro valor, tu poderia dizer que o menos um não é raiz. Beleza? Então, mais na frente, principalmente na próxima live, a gente vai resolver muito esse tipo de situação, tá? Então, por enquanto, eu estou apresentando, então você vai poder ter uma ideia de como que funciona, tá? Mas a prática mesmo vai vir na próxima live, perfeito? Então vamos ter esse cuidado aí na hora de fazer essa interpretação. Para quem chegou atrasado, eu vou disponibilizar no YouTube, tá? Aí você pode assistir só essa parte aí que a gente trabalhou aí. Aí você pode acompanhar o resto aí que eu vou repetir bastante, tá? Mas não se preocupe não que vai estar disponível. Você vai poder acompanhar as coisas sem problema. Tá, vamos lá. A gente voltando lá para a apresentação, tá?
Vamos voltar para a nossa apresentação. Aqui, ó. A pergunta era a seguinte, ó. Para verificar se o número menos 1 é a raiz. Então, olha aqui o processo completo, tá? A gente diz aqui do lado, aqui, substituindo x por menos 1. Então, é isso que nós fizemos, ó. Onde tinha x, a gente substituiu por menos 1. Tá? E depois resolveu aqui, ó, ficou menos 8 mais 3, igual a menos 5. Então, para confirmar se é raiz ou não, essa resposta final aqui tem que ser igual. Se desse outro resultado aqui, ó, no lugar do menos 5, se tivesse dado, por exemplo, menos 4, se tivesse dado menos 4, estaria errado, tá? Então, cuidado aí. Professor, toda incógnita tem que fazer isso? Depende. Aqui ele quer que você prove se é raiz. Se ele quer, ele já está te dando um valor, se ele já está te dando esse valor, que é menos 1, você vai só verificar. Então, você vai fazer isso. Aí, em outros momentos, ele vai perguntar assim, ó, quanto, ou encontre o valor de x, ou encontre a incógnita. Aí você vai ter que fazer outro cálculo, tá? Que a gente vai ver mais na frente. Mas aqui ele já te deu o valor da incógnita. Ele só quer que tu verifique se é verdade ou não. Perfeito? Então, vamos lá. Tá, então, o que a gente pode concluir? Que menos 1 é raiz, ou é solução da nossa equação 8x mais 3 igual a menos 5. Tá? Lembrando que é raiz ou solução. São as duas informações que a gente tem. Tá? Exemplo 2. Ó, qual é o valor de n na equação n mais 10 igual a 25? Para ela ser verdadeira. Olha o cuidado aí que vocês precisam ter. Agora, a pergunta já foi diferente. Ó. Ele quer saber o valor da incógnita, que é o valor de n. Tu não sabe ainda qual é o valor da incógnita. Então, tu vai ter que descobrir um valor da incógnita que seja verdadeiro, tá? De cara, vocês já estão até respondendo aí, né? Qual é o valor de n? A resposta vai ser 25. Qual é o valor de n? Quando você somar com 10, a resposta vai ser 25. É exatamente isso, ó. É o 15. Olha como que se faz a conta aqui, ó. Ó, o que a gente faz? O 10, ele está do lado direito, ou seja, no primeiro membro. Ele vai ter que passar para o outro lado. Só que quando ele passa para o outro lado, você tem que lembrar que ele vai trocar o sinal. Se ele era negativo, vai positivo. Se ele era positivo, vai negativo. Tá? Então precisa ter esse cuidado aí na hora. Depois, o que acontece? Subtrai. 25 menos 10 é 15. Só que a conta é mais light, né? Você pode só interpretar ali que se você já tem 10, falta quanto para 25? Falta 15. Então, são duas interpretações. Então, qual seria a nossa resposta? Portanto, 15 é a raiz ou solução da nossa equação n mais 10 igual a 25. Tá? Mas essa é a ideia. Ó, olha a pergunta, são dois exemplos diferentes. Ele pediu, no primeiro exemplo, ele tinha dado o valor da incógnita, que era menos 1. Ele só queria saber se era verdadeiro ou não. Aqui ele não te dá, tu vai ter que descobrir qual é o valor da incógnita. Tá? Então, nesse caso, você precisa ter um cuidado na hora de resolver esse tipo de problema, tá bom? Então, vamos ficar atentos a essa informação aí. Só colocar aqui de novo. Deixa eu passar aqui.
Eu vou estar disponível aí no YouTube. Para quem chegou atrasado, não tem problema não, você vai poder acompanhar depois. Então, nosso segundo exemplo parou aqui, ó. Qual o valor da nossa equação? Tá? Então, a gente viu aqui que a nossa resposta é 15. Beleza? Vamos para o nosso terceiro exemplo. Olha aí, pessoal, ele precisa ter cuidado, que já muda um pouquinho. Qual é o valor de A, que é a nossa incógnita da equação, A dividido por 3 igual a 45? Não é difícil não, é de boa. Difícil é prédio alto. Então, qual é o valor para que essa nossa equação seja verdadeira? O que tu vai fazer? Tu vai pensar no valor de A, que quando tu dividir por 3, o resultado é 45. Tá? Como que se faz também, além de pensar? Você vai fazer o seguinte, ó. Tudo que está dividindo, que o A aqui, ó, tá aqui, o 3 está dividindo ele. Se o 3 está dividindo, ele vai passar multiplicando para o outro membro, tá? Então, 3 passa multiplicando. Então, você vai ficar assim, ó, nossa expressão. A igual a 3 vezes 45. Estava dividindo, passou multiplicando. Qual é a nossa resposta? 3 vezes 45, alguns falaram aí certo, que é 135. Tá? Então, portanto, 135 é a raiz ou solução da nossa equação A sobre 3 igual a 45. Beleza? Então, vamos ter essa interpretação aí. O legal desse assunto, pessoal, é que você pode substituir para ver se dá certo. Por exemplo, ele disse aqui que o A deu 135. Então, se você pegar o A aqui, ó, e dividir por 3, a resposta tem que dar 45. Se você pegou 135 e dividiu por 3 e a resposta não deu 45, é porque está errado. Tá? Então, o legal desse assunto é que você tem como provar se está certo ou não. Beleza? Então, vamos ter um pouquinho de cuidado aí no nosso assunto, na nossa expressão. Aqui vem a parte importante, tá? Justamente para vocês terem cuidado quando estiverem explicando ou ouvindo a explicação da equação do primeiro grau. Ela possui dois Professor, membros, tá? Qual é o primeiro membro? O primeiro membro está à esquerda da igualdade e o segundo está à direita. Pessoal, muito importante isso, hein? Quando eu falar primeiro membro, aí você verifica do seu lado esquerdo. Segundo membro, o que está do lado direito da igualdade. Tá? Então, cuidado aí. Então, é uma sentença aberta, ou seja, é onde se apresenta através de letra e é expressa de uma igualdade matemática, tá? E a gente vai colocar os exemplos para vocês terem esse cuidado. Ó, tá aqui o nosso exemplo. A gente tem aqui, ó, x mais 5 igual a 11. Primeiro membro é o que está do nosso lado esquerdo da igualdade. O que é o lado esquerdo aqui? X mais 5. Então, se a gente fosse resolver, o 5 ele teria que ir para o outro lado. É importante numa equação sempre a incógnita estar do lado esquerdo. Se ela estiver do lado direito, você precisa colocar ela para o lado esquerdo. Tá? Então, vamos ficar atento aí. Tá? Ó, no caso, estamos tratando de uma equação do primeiro grau. Por isso, o expoente da variável é sempre dado por 1. O que isso quer significar? Tá? Isso significa que a nossa incógnita ou variável, tá? A gente pode chamar de incógnita ou variável, ele não tem que ter nenhum valor aqui em cima. Tá? Ele não tem que ter nenhum valor aqui em cima. A equação do primeiro grau é isso. Tá? Então, lembrando que a gente não está mais falando de só equação. A gente está falando da equação do primeiro grau. Por exemplo, se tivesse um 2 aqui em cima do x,
não seria uma equação do primeiro grau, já seria uma equação do segundo grau. Então, essa equação ela é dividida em dois membros, tá? Primeiro membro do lado esquerdo e segundo membro do lado direito. Ou termo, tá? Tem alguns momentos que a gente usa termo, tá? Primeiro termo, segundo termo. Então, olha aí, ó. Vamos ter cuidado com esse exemplo. Aí que entra um probleminha, tá? A gente tem um problema na hora de resolver isso, porque a gente precisa interpretar, tá? Mas essa interpretação aqui a gente vai deixar para depois, tá? Vou passar um segundo slide, que no segundo slide a gente vai, ele está mais explicado essa ideia aqui, tá? A situação problema também é na próxima. Vamos resolver, vamos aqui. Beleza. Então vamos lá, ó. Observe a sentença. Vocês vão sempre ouvir essa expressão, tá? Sentença. Pessoal, de fato, vamos focar aí, tá? Deixa as conversas de carregador para depois. Beleza? Então vamos lá. Travou não, eu tava só olhando aqui o chat aqui. Então, aqui está mais explicado, está mais de boa. Observe a sentença. Essa expressão que vocês vão ouvir sempre, tá? Sentença. 2x mais 5 igual a 3. É uma equação, porque tem variável incógnita, tem igualdade e tem números, tá? A letra X, como a gente já comentou, são incógnitas, tá? Da equação. Então, está aqui destacado em vermelho, 2x mais 5 igual a 3. Tá? Então, o valor de x é incógnita. Então, como eu comentei, o primeiro membro e o segundo membro, o que tem antes do sinal de igualdade, ou seja, do lado esquerdo, é o primeiro membro. Tá? O que tem depois é o segundo membro. Então, nesse caso aqui, o primeiro membro é 2x mais 5, e o nosso segundo membro é o 13, tá? Que está do lado direito da nossa igualdade. Tire um print dessa parte, que é importantíssimo aqui. Tá? Ou quem já copiou, tá um esquema bem simples que vocês vão precisar. Ó, o esquema é o seguinte, tá aí, ó, número 1. A letra x é incógnita da equação, como a gente já comentou ainda há pouco. Segundo ponto, o que se escreve antes do sinal da igualdade, ou seja, do lado esquerdo, é o primeiro membro. O terceiro, o que se escreve depois da igualdade, ou seja, o lado direito da igualdade, tá? Isso é importante porque eu vou com vocês depois. Pessoal, tira um print e você vai precisar copiar no caderno, tá? Essas coisas são importantes que você precisa ter anotado aí no caderno para tirar algumas dúvidas. Mas, por enquanto, só tira print. Tá? Depois você vai passar para o caderno. Olha, ó. Cada parcela da equação é chamada termos. Tá? Olha as expressões. Tá? A gente já ouviu incógnitas, a gente já ouviu membro, e agora a gente está ouvindo a expressão termo. Cada elementozinho desse aqui, ó, é um termo diferente. Os dois primeiros termos, eles estão do lado esquerdo da igualdade. E o terceiro termo está do lado direito da igualdade. Como a gente já falou também, só que nesse slide está bem mais tranquilo, a raiz ou solução de uma equação é todo o número x que torna a igualdade verdadeira. Por exemplo, se eu colocar o valor de x igual a 2, a sentença vai ser negativa. Por exemplo,
2 vezes 2, 4. 4 mais 5, 9. 9 não é igual a 13. Se 9 não é igual a 13, isso é verdade, isso é mentira, perdão. Tá? Então, não é solução nem é raiz. Qual seria o valor? O valor seria igual a 4. 4 vezes, ou 2 vezes 4, dá 8. 8 mais 5, 13. Então, essa é a raiz ou solução do nosso problema, que a gente vai comentar mais na frente. Tá? Olha, ó, verifique se o número 4 é a raiz da equação. Quando você substituir, ó, 2 vezes 4 dá 8, 8 mais 5, 13. Então, a sentença é verdadeira. Ó, portanto, a raiz é 4, tá? Ou o número 4 é a raiz do nosso problema. Beleza? Pessoal, aí vem a perguntinha mais conhecida a partir de hoje. Vai ser essa aí, ó. Qual o valor de x? Muitos problemas, muitas equações, vai aparecer essa pergunta. Qual o valor de x? Então, é isso que a gente vai tentar praticar e muito. Você tem que saber para que serve ou por que você deve encontrar o valor de x. Tá? E quando você encontra o valor de x, você resolve a nossa equação. Tá? Importantíssimo. Subtraindo. Aqui, pessoal, quem tem dificuldade, você precisa pintar isso e copiar no caderno. Observe aqui, ó. Aí eu peço atenção de todo mundo aí que está no chat. Presta atenção aqui que essas são as regrinhas importantíssimas para a gente conseguir fazer os exercícios. Tá? Olha aqui, ó. A nossa expressão, a nossa equação é essa aqui, ó. X menos 3 igual a 7. Observe que o sinal de subtração. O 3 está subtraindo. Quando você passar para outra situação, esse sinal de menos, ele vai positivo. Tá? Então, se está negativo do lado esquerdo, você tem que passar trocando o sinal para o lado direito. Então, se ele era subtração, vai adição. Aí você precisa só somar, ó, 7 mais 3. O resultado é igual a 10. Então, cuidado aí, pessoal. Essas dicas são importantes, principalmente vocês que têm muita dificuldade, tá? Se o número está solto, observe que ele não tá junto do x. Quando ele está junto é outra coisa que eu vou já explicar. Quando ele está solto, ele pode estar solto negativo ou positivo. Se ele está negativo, ele vai para o outro lado positivo, tá? Olha o outro exemplo. Aqui, nesse caso, ele já está adicionando, ou seja, o sinal de mais. Então, quando ele for aqui para o outro lado, ele já vai com sinal de menos. Tá? Então, cuidado. Ó. Aqui, x mais 4 igual a 9. O x vai ficar sozinho, repete a igualdade, repete o 9, que já estava do outro lado. Ele não precisa trocar o sinal. Mas quem que veio aqui para o lado dele? O 4. Se o 4 veio para cá, ele tem que trocar o sinal. Era positivo, ele veio negativo. Aí você só repete, ó, x igual 9 menos 4, 5. Pronto. A tua resposta é igual a 5. Próximo exemplo. Olha aí, ó. Ele começa simples, aí ele vai aumentando o nível. Aqui, esse exemplo aqui, ó, se vocês puderem copiar agora, porque depois, daqui a pouquinho a gente já vai praticar um pouquinho, tá? Então, essas regrinhas aqui, ó, muito importante. Coloca lá, importantíssimo. Tanto o exemplo 1 quanto o exemplo 2 e agora o exemplo 3. Beleza? Então, vamos lá. Olha, terceiro exemplo.
Vou já começar a excluir gente da live aí. Estão muito desfocados. Beleza? Vamos lá, concentrar. Depois a gente fala de outras coisas. Como eu falei para vocês, esse assunto é pro resto da vida, tá? Então, se você não fizer um esforço de compreender, de estudar, praticar, que é o mais importante, a gente vai ter dificuldade depois, tá? Então, um assunto aí, quando eu estava dando aula no ensino médio, no nível superior, o pessoal não sabia isso. Por que que ele não sabia? Porque ele não aprendeu agora no sétimo ano. Então, espero que vocês façam a diferença, aprendam muito bem agora no sétimo ano, para não ter dificuldade mais na frente. Beleza? E a terceira dica é a seguinte, ó. Você tem a incógnita, embaixo da incógnita tem o 2 dividindo. Ou seja, esse 2 ele vai passar multiplicando. Tudo que está dividindo passa multiplicando. Então, repetiu o x, repetiu a igualdade, o 7 que já estava do outro lado e passou multiplicando por 2. Observe, pessoal, que agora não tem negócio de sinal não, tá? Ele não vem negativo nem positivo. Ele vem do jeito que ele está lá. Ó. Ele só vai multiplicar. Então vai ficar x igual a 7 vezes 2. 7 vezes 2, 14. Tá? A gente vai treinar muito isso, porque tem gente que tem dificuldade nisso. Próximo, é o contrário. Se agora a gente, ainda há pouco a gente viu que estava dividindo, agora a gente já tem um número multiplicando a nossa incógnita. Então a gente tem aqui, ó, 5x igual a 30. Então, o 5 está multiplicando a incógnita. Se ele está multiplicando a incógnita, ele tem que passar dividindo lá para o outro lado. Então, repete o x, porque o 5 vai sumir, que ele vai para o outro lado. Repete o 30, divide por 5. Esse 5 era o 5 que estava na frente do x. Tá? 30 dividido por 5 é igual a 6. Então, nossa resposta é 6. Beleza? Então, cuidado aí, ó. Se está multiplicando, passa dividindo. O nosso problema maior, pessoal, é vocês identificarem o que está acontecendo nesse problema. O número, ou seja, o 5 nesse caso aí, ele está multiplicando a nossa incógnita. Então, ele não vai passar para o outro lado trocando sinal. Ele vai passar para o outro lado dividindo. Assim como o que estava dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Tá? Então, é um pouquinho complicado e entenda uma coisa, pessoal, não adianta só olhar. Você precisa praticar e muito, 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 tá? Se tiver umas 100 atividades, você tem que fazer as 100, porque são essa prática que vai te dar o conhecimento, vai te dar a perfeição, porque tudo muda. Poderia estar um negativo, poderia estar um outro número. Então, essas situações, elas vão se complicando um pouco. Se você não conhecer ou não estudar o início, depois vai ficar horrível, tu não vai conseguir entender nada. Imagina agora, se já está difícil, imagine depois, tá? Então tenha força de vontade, tem que tirar um tempinho aí para praticar, apesar de ser difícil, tá? Mas nada é impossível, tá? Nada é impossível. Vocês, vocês precisam trabalhar desse jeito. Beleza? Próximo. Aí agora, pessoal, a gente vai passar pro. A gente vai praticar um pouco isso, tá? Vai praticar um pouco essa ideia. Então, a gente vai ver aqui alguns exemplos, justamente para a gente tirar essas dúvidas aqui. Show.
Vou mostrar aqui para vocês. Tá, e você vai agora lá para onde está o nosso papel, tá? Aí eu peço a vocês que peguem o caderno de vocês, porque a gente vai tentar praticar um pouco aí. Acho que a nossa live de hoje ela não vai demorar muito, não. A gente só vai fazer alguns exemplos, e desses exemplos a gente vai ter uma dica aí do que a gente vai ter na live. Perfeito? Então, dá uma olhada aí na tela onde eu vou escrever, tá? Para a gente começar a fazer alguns exemplos. Tá? Então, nosso primeiro exemplo, ele vai ser esse aqui, ó. X mais 4 igual a 8. X mais 4 igual a 8. Então, você pode fazer de dois jeitos. Tá? Ou você pode imaginar qual é o valor de x quando tu tira 4 para dar 8, ou quando tu começa a resolver. Observe que aqui, ó, a gente tem um sinal de menos. Significa que esse 4 ele precisa para o outro lado. E quando ele for para o outro lado, ele vai precisar trocar o sinal. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente repete a incógnita, que é x. Vou repetir a incógnita. Esse menos 4 eu deixo quieto. Vou colocar a igualdade e vou colocar o 8. Agora sim, esse cara aqui, ó, ele vem aqui para o outro lado e ele vai trocar o sinal. Lembra lá que eu pedi para vocês copiarem? Se está subtraindo, ele vai adicionando. Então, vai ficar mais 4. Então, qual é o valor de x? X é igual a 8 mais 4. 8 mais 4 é igual a 12. Pronto. É só isso que a gente precisa fazer, tá? Só isso que a gente precisa fazer. Tá? Vou dar outro exemplo, tá? Vamos dar bastante exemplo aqui para a gente não ter dúvida. Tá? Próximo. A gente tem aqui, ó, 4 mais x igual a menos 15. Observe. Agora, está ao contrário. Ó. A cognita está aqui. Tá? Apesar de não aparecer, o 4 aqui é positivo. Então, você repete o x, repete a igualdade, o menos 15, e esse 4 aqui, ó, que está positivo, ele vai para cá negativo. Beleza? Então, quanto é a resposta? Menos 15, menos 4, tá? Cuidado aí, pessoal. Lembra do jogo de sinal lá, da caixinha de sinais? Sinais iguais, soma. A soma de 15 e 4 é 19. E repete o sinal, que é menos. Então, a nossa resposta aqui, ó, é menos 19. Beleza? Se não colocar o negativo, tá errado. Tá? Tá errado. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Perfeito? Então, vamos lá. Se alguém sair do foco aí, vai perder ponto, hein? Cuidado com os comentários. Vamos focar. Próximo. A gente vai ter aqui, ó, 4x igual a 32. 4x igual a 32. Observem que a gente tem uma multiplicação.
E a nossa regrinha é a seguinte: se está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, o que você precisa fazer? Você vai repetir só o x, vai repetir a igualdade, o 32. E esse 4, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 32 dividido por 4. Então, 32 dividido por 4, se você dividir lá, vai dar quanto? Vai dar 8, tá? Então, vai ficar a nossa resposta aqui, x igual a 8. Aqui mesmo, eu vou fazer outro exemplo. Vou deixar aqui, ó, com outra letra. Y dividido por 3 igual a 9. Olha aí, ó. Quem é a nossa incógnita? A nossa incógnita, só um minutinho. A nossa incógnita é y, tá? Como a nossa incógnita é y, a gente vai fazer o quê, ó? Observa que o 3 está dividindo. Está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, você vai repetir o y, igualdade, o 9, multiplicando, beleza? Então, o que vai ser y? 9 vezes 3, 27. Então, a nossa incógnita, o valor dele, ou a raiz, ou a solução, é igual a 27. Beleza? Então, vamos passar mais uns aqui e ver como que está aí o raciocínio de vocês. Y menos 6 igual a 12. Y mais 2 igual a menos 3. Deixa eu colocar mais um. 4 vezes y igual a 28. Rapidinho, para quem não copiou isso aí. Beleza? Já deu. Vamos lá. Olha aí, ó. Primeiro exemplo aqui, ó. A gente tem um negativo. Não está multiplicando, pessoal. Cuidado. Aí vai ficar, repete o y, repete a igualdade, repete o 12, e o 6 que estava negativo. Tá? Y igual a 12, o 6 que está negativo vai positivo. Então, y é igual a 12 mais 6. 12 mais 6 é igual a 18. Essa é a nossa primeira resposta. Tá? Segundo, observe aqui, ó, a gente tem uma adição. Então, vai ficar quanto? Y igual a menos 3. O 2 que está positivo, ele vai negativo. Tá? Vai negativo. Cuidado, pessoal. Cuidado, porque agora os sinais são iguais. Se os sinais são iguais, você repete o sinal e soma os números aqui. Então, 3 mais 2, 5. Ou seja, a nossa regrinha, sinais iguais, soma e repete o sinal. No nosso terceiro aqui, ó, o 4 está dividindo, está multiplicando. Então, ele vai passar dividindo. Ó. Repete o y, o 28
e o 4 que estava multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, quem é y? Y é igual a 28 dividido por 4, é igual a 7. Beleza? Só isso, tá? Então, é basicamente isso que a gente vai trabalhar na próxima aula. Amanhã vai estar disponível no YouTube. Então, na quinta-feira, eu acredito, na quinta-feira eu passo uma lista de exercício no grupo, tá? E essa lista de exercícios vocês vão tentar responder para quando chegar na live a gente só tirar as dúvidas. Beleza? Acredito que dá para ficar a aula de hoje aí. Tá? Espero que tenham entendido. Vocês só precisam trabalhar de fato, pessoal, a concentração. Agora imagina, o assunto já é um pouquinho complicado, porque é algo novo que vocês estão vendo. Aí você ainda fica desconcentrando com outros comentários simples, aí vai ficar complicado, tá? Você precisa se concentrar. Deixa eu só fechar aqui essa parte. Tá, voltando aqui. Você precisa se concentrar, tá? É uma coisa muito importante que você precisa dominar. São regrinhas básicas que você vai enfrentar tanto agora, o resto do ano, como você vai precisar também nos anos que vêm, tá? Então, para ajudar vocês, eu preciso ter um retorno, tá? Então, preciso que vocês, quem não entendeu, precisa revisar algumas coisas. Tem muitas aulas por aí que você pode pesquisar lá. Equação do primeiro grau, aí você pode responder por vários métodos, tá? Então, espero que você se esforce, tá? Você se dedique para tentar resolver esse tipo de problema. Isso a gente só está resolvendo as equações. A gente ainda tem os problemas, porque a gente precisa interpretar, a gente precisa criar a nossa equação e depois resolver. Então, vamos lá que na próxima a gente com certeza vai melhorar, tá? A nossa live. Só para registrar, o pessoal que entrou depois de eu começar, tá? Coloca o nome e a turma aí só para eu comentar, para ficar registrado por ponto de qualitativa, por favor. Quem que chegou depois aí? Como assim, professor? E só coloca o nome, turma e turno, tá? Essa Ainda lenta aí. deixa o áudio desligado, por favor. Se tiver alguma pergunta, pergunte no chat. Adson, sétimo ano 1, vespertino. Roger, sétimo ano 1, vespertino. Michel, sétimo 2, vespertino. E o Diel, sétimo ano, vespertino. Giovana Monteiro, sétimo ano 2. Juliane, sétimo ano 1, vespertino. Átila, sétimo ano vespertino. Marcos Vinícius, sétimo ano vespertino. Nicolas Emanuel do Carmo, vespertino, turma 2. Gleice, sétimo ano vespertino. Adriane Beatriz, sétimo ano. Todos são do sétimo ano, né? Só esqueceram de colocar as turmas, tá? 1, 2 ou 3. Cardson, sétimo ano 3, vespertino. Cauã Oliver, sétimo ano 3, matutino. Jennifer, turma 1, matutino. Thiago Lacerda, sétimo ano 1, matutino. Alexandre Augusto, sétimo ano 1, vespertino. O Lester eu já tinha falado, Tonieto, Carlos, João Carlos, sétimo 3, matutino. Frank, sétimo 3. Thiago Lacerda. Matheus, sétimo ano 1. É isso aí, pessoal.
Espero que os demais se concentrem nas próximas lives, tá? A gente é prática, tá? A próxima live vai ser muita prática. Então você vai ter que estar com o caderno aí e a gente vai começar a trabalhar assuntos e questões parecidas que vão cair na prova, tá? No sentido de interpretação e na hora de resolução dessas equações, beleza? Então, finalizando aqui a gravação da live, desde já agradeço a participação de todos. Forte abraço, até mais.